Vamos lá, rapaziada. Terceiro bloquinho de questões. Agora vem as questões que começam a aparecer cobrando história do Brasil. Olha aqui, ó. Essa é uma questão de um tema clássico, que é o tema da colonização, da exploração do Brasil. E aí eu vou te lembrar que isso tá lá na Europa, dentro da Idade Moderna. As grandes navegações fizeram com que os europeus invadissem o território da América e encontrassem aqui algumas riquezas. No caso do Brasil, tá, a exploração se dará inicialmente, né, principalmente com o açúcar. Tá? O açúcar era um produto altamente rentável, porque ele era um produto tropical, considerado ainda uma especiaria, e caiu no gosto do paladar europeu. Então, o açúcar vai ser produzido aqui no Brasil em gigantescas áreas produtoras, o latifúndio era a característica. Tá? Esses latifúndios eles serão de produção basicamente de açúcar, então baseado em uma cultura. Como isso responde aos interesses portugueses, vai ter o exclusivismo português. A gente vai vender somente para Portugal. Então, sob a estratégia do monopólio português. Olha aqui, ó, no monopólio português. E a mão de obra utilizada vai ser a mão de obra escrava. É o escravismo. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisinhas, tá? Esse escravismo, ele vai ser inicialmente o escravismo em cima da mão de obra dos nativos do Brasil. Então, primeiro se explora os nativos do Brasil. No entanto, as guerras de resistência, as doenças e o objetivo da catequese trazida lá de Portugal pelos jesuítas que queriam catequizar os indígenas, faz com que tenha um conflito dentro da própria lógica europeia da época. O que fazer com os nativos? Catequizar ou escravizá-los? Porque se tu vai escravizá-lo, tu desumaniza. E se tu desumaniza, não tem como cristianizar. Por isso que Portugal acaba optando pela escravidão dos africanos. Porque, Maurício, a escravidão dos africanos, ela se torna a opção por uma coisinha. Não era porque eles eram da África, não eram porque eles vinham de longe, não eram porque eles eram mais fortes. A escravidão do africano, ela é uma opção em função do lucro gerado pelo comércio negreiro. É o lucro que faz essa referência. E os africanos eram mais hostis à dominação cultural, já conheciam os europeus há muito mais tempo. Então, o lucro gerado pelo tráfico era a principal alternativa. No entanto, gente, os portugueses escravizaram indígenas o tempo todo, conforme os seus interesses, certinho? Olha só essa questãozinha que a gente revisa em cima dela. Vamos lá. Sobre o contexto da economia açucareira no Nordeste do Brasil, colônia, afirma-se. Tem um texto ali que é só um texto de apoio. Como a gente tem que saber sobre o contexto do açúcar, vamos lá para as assertivas. Olha só. A produção agrícola na colônia estimulava o desenvolvimento de manufaturas e atendia às necessidades do mercado interno. Negativo. A gente produzia, tá, latifúndio e monocultura para o mercado externo, para exportação. Não tem nenhum sentido isso daqui. Olha, dois. A produção açucareira foi organizada sob o tripé monocultura, grande propriedade e escravidão. Pô, barbada. Como a gente tem que facilitar a nossa vida na hora da prova, eu sei que a um não pode ser. Então tira um. A 2 precisa estar na assertiva de prova. Olha só, eu já tenho um caminho. Olha ali a assertiva 3, vamos lá. A política de guerra justa da coroa portuguesa contra os povos originários permitiu o apresamento e a escravidão de tribos indígenas para suprir o mercado de mão de obra interna da plantation açucareira. Mas, Maurício, tu acabou de dizer que o nativo seria objeto de catequese. O nativo que aceitasse a catequese. Se não aceitasse a catequese, ele seria escravizado. A guerra era considerada justa. Pode matar, pode escravizar, se não aceitar a catequese. Essa era a lógica do europeu. Por isso, a 3 está correta. Olha a 4 ali só para a gente excluir, né? A produção do açúcar estimulou a ocupação não apenas das terras litorâneas, mas também da abertura de estradas e expansão de colonização para o interior. Gente, o açúcar, ele é uma produção basicamente litorânea. Tá? Ele, inclusive, era proibido produzir gado nas áreas do litoral, porque o gado era voltado para consumo interno, enquanto o açúcar deveria ficar
no litoral para ser de fácil exportação para a Europa. Então, sempre que aparecer um mapinha com ocupação interna no Brasil, não é açúcar. A ocupação interna se deu especialmente pelo gado e mais tarde ocupando o território atrás de ouro. Por isso que a ocupação do território ela vai se dar por essas duas atividades, enquanto no litoral a gente tem a atividade para exportação. Beleza? Temazão clássico de prova vai aparecer de novo. Agora, ao longo da Idade Moderna, nós fomos desenvolvendo concepções, novas ideias, que a gente chama de iluministas. Gente, iluminismo é um termo extremamente importante. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no iluminismo. Às vezes a gente se atrapalha com aquele monte de teóricos do iluminismo, mas tem algumas características que eu não posso me atrapalhar. Por exemplo, o iluminismo é aquela lógica de pensar a vida baseada na razão. O iluminismo ele é intransigentemente racional. Tudo tem que ser resolvido à luz da razão, senão estará nas trevas da ignorância. Além da razão, ele busca a explicação científica. A ciência deve explicar. E aí tem duas questões aqui que são muito fundamentais. O pensamento iluminista, ele é anti-absolutista. Anti-absolutismo. Não quer saber de rei absoluto. Não tem sentido um rei dizer que é rei porque Deus quer. Assim como o iluminismo, ele é anticlerical. Anticlericalismo. Tá? O anticlericalismo é devido ao clero ser uma classe ociosa, improdutiva. Não necessariamente a questão religiosa, mas de explorar as pessoas com base na fé. E uma última questãozinha aqui de característica fundamental do iluminismo é a ideia do pensamento liberal. O liberalismo. A ideia de que as pessoas nascem livres e, portanto, não podem ser controladas, tal como a economia tem que ser livre. Portanto, vários teóricos defendem a liberdade de expressão, defendem a liberdade econômica, e assim a gente vai criando novas concepções de organização da vida social, política e econômica. O iluminismo, gente, ele se transformou em algo tão popular que até mesmo surgiu uma espécie de fenômeno editorial. Esse fenômeno editorial era as chamadas enciclopédias. Olha só, enciclopédias. Essas enciclopédias, gente, elas ensinavam, tá, tudo sobre iluminismo, mas de forma resumida. Olha só, são as enciclopédias. A enciclopédia reunia todo o conhecimento gerado pelas luzes da razão, mas de forma resumida. Então eram vários livros que tornavam o conhecimento acessível. É o resumo do saber. Diderot e D'Alembert, dois sábios franceses, criaram a chamada enciclopédia, o que torna, então, o conhecimento mais acessível, espalhando essas ideias. Tem um outro fenômeno importante que era baseado na ideia de que reis adotavam medidas iluministas. Eram reis iluministas. Esses reis iluministas não resistiam ao modismo intelectual das luzes da razão e tentavam fazer reformas modernizantes nos seus países, mas principalmente reformas administrativas e econômicas, não no campo político. O absolutismo ele continuava. Nós chamamos esses monarcas que fazem reformas iluministas de déspotas esclarecidos. Ó, são déspotas esclarecidos pelas luzes da razão. Tá? Esses déspotas esclarecidos, eles vão fazer reformas modernizantes para tentar buscar o atraso das suas monarquias. Vamos dar uma olhada na hora da prova como que isso aparece. Olha só, sobre a ilustração e o iluminismo afirma-se. Os iluministas foram grandes críticos do absolutismo, olha ali, anti-absolutista, né? Da falta de liberdade política e da economia liberdade política e econômica, e da influência da igreja em todos os setores da vida social. Beleza, corretaça essa daqui, cai nas características gerais. 2. A enciclopédia foi um importante veículo de difusão das ideias iluministas, bem como os cafés, os salões e a imprensa, que favoreceram a formação da opinião pública e o debate sobre o que ocorria na Assembleia Nacional.
Beleza, tá? As ideias iluministas elas iam se espalhando ao longo do tempo. E na época da Revolução Francesa, quando a gente criou a Assembleia Nacional Constituinte, aí sim os cafés, a imprensa transmitiam essas ideias de maneira muito efetiva, tá? Olha a terceira ali. Enquanto Voltaire e Montesquieu, que eram iluministas, expressavam as ideias do absolutismo, opa, já está errado. Né? Rousseau representou a defesa das camadas populares, defendendo a fonte do poder, que era o próprio povo. A parte sobre o Rousseau está correta, o poder emana do povo. Só que Voltaire e Montesquieu eram iluministas, eles não queriam saber, tá, do pensamento absoluto. Muito pelo contrário, né? O absolutismo era um grande problema. E olha a quarta aqui. Monarcas europeus como Frederico II da Prússia, Dom José de Portugal, além de terem promovido as reformas de Estado, adotaram algumas das ideias iluministas, dentre elas a laicização da política e a racionalização da burocracia. Essa aqui está correta. Eu vou lembrar uma coisinha importante que é super caidor de prova. Dom José I, rei de Portugal, era o monarca português que nomeou o famoso Marquês do Pombal para ser uma espécie de primeiro-ministro português. E o Marquês de Pombal fez as famosas reformas pombalinas em Portugal. São aquelas reformas de modernização de Portugal. Entre elas, Pombal retirou o controle da educação dos membros do clero. Foi o Pombal que aumentou a fiscalização, por exemplo, sobre o Brasil e tentou industrializar Portugal, embora não tenha dado muito certo a industrialização, dado a dependência que Portugal tinha da Inglaterra. Mas o fato é que essa está correta de novo, questão caidora de prova. E o iluminismo, eu vou te lembrar que ele vai, digamos que, bancar ideologicamente a chamada dupla revolução. A revolução econômica, que é a revolução industrial, e a revolução política e social, que é a revolução francesa. Tem razão de prova.